Antes de alguém te acusar, você já está se defendendo. Antes de alguém questionar, você já está explicando. Antes mesmo de existir um conflito, você já está tentando evitá-lo com palavras. Esse é um padrão comum, e quase ninguém percebe quanto ele custa. Em algum momento, você aprendeu que explicar é sinal de maturidade, que se justificar evita mal-entendidos, que quanto mais claro você for, menos problemas terá. Mas a vida social não funciona assim. Na prática, quanto mais você se explica, menos as pessoas te levam a sério. Não porque elas sejam injustas, mas porque o excesso de explicação revela algo que você talvez não queira admitir: insegurança sobre a própria posição. Existe uma diferença profunda entre ser claro e pedir permissão para existir, entre comunicar uma decisão e tentar convencer o outro de que ela é válida. Pessoas fracas vivem tentando ajustar a própria imagem com palavras. Pessoas fortes ajustam a própria postura e deixam que o mundo leia. Este vídeo não é sobre falar menos por estratégia social, nem sobre jogar jogos psicológicos. É sobre entender por que a necessidade constante de se explicar destrói respeito de forma silenciosa e por que pessoas com presença firme fazem exatamente o oposto sem esforço. Se você sente que fala demais para ser aceito, se escreve mais do que deveria para evitar julgamento, se justifica até quando ninguém pediu, então este vídeo não vai te confortar, vai te esclarecer. Porque depois que você entende esse padrão, continuar repetindo deixa de ser inocente. Repare em algo simples. Quantas vezes você se explica sem que ninguém tenha pedido explicação? Você justifica uma decisão antes mesmo de alguém questionar. Escreve mensagens longas para evitar um possível mal-entendido que ainda não existe. Explica o seu atraso, a sua escolha, o seu silêncio, o seu limite, tudo antes de qualquer cobrança real. Isso parece educação, parece maturidade, mas não é. Na maioria das vezes, é medo. Medo de ser mal interpretado, medo de decepcionar, medo de perder a aceitação. E esse medo cria um hábito silencioso, o de se diminuir com palavras. Pessoas que se explicam o tempo todo vivem tentando ajustar a própria imagem na mente dos outros. Elas falam demais não porque têm clareza, mas porque não confiam na própria posição. E quando você não confia, tenta compensar com justificativas. O problema é que o mundo social não funciona pela lógica da explicação. Funciona pela leitura de postura. Quanto mais você se explica, mais você comunica insegurança. Não importa o quão racional ou educada seja a sua fala. O excesso sempre entrega algo que você não queria revelar. Observe alguém que tem autoridade real. Ela não corre para se explicar. Ela não se antecipa ao julgamento. Ela sustenta o silêncio com naturalidade. Isso não é arrogância. É identidade firme. Quem sabe quem não precisa convencer ninguém o tempo todo. Quem tem clareza interna aceita, inclusive, ser mal interpretado por um tempo. Já quem se explica demais tenta controlar a percepção alheia porque não controla a própria ansiedade. E esse é o ponto central que quase ninguém admite. Explicar-se constantemente não é gentileza, é submissão emocional disfarçada. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que esse comportamento destrói respeito de forma silenciosa, como ele se instala sem que você perceba, e porque pessoas fortes fazem exatamente o oposto, sem precisar anunciar nada. Mas antes de qualquer correção externa, é preciso enxergar o padrão, porque aquilo que você não percebe, você repete. Existe uma crença muito comum, quase automática, que raramente é questionada. A ideia de que, se você explicar bem, as pessoas vão entender. E se entenderem, vão respeitar. Na teoria, isso parece lógico. Na vida real, quase nunca funciona assim. Respeito não nasce da quantidade de palavras que você usa, mas da firmeza com que você sustenta uma posição. Quando alguém se explica demais, o que chega ao outro não é clareza, é hesitação. O excesso de explicação comunica que você ainda está negociando a própria decisão, que você não está confortável com ela, que talvez precise da aprovação de quem ouve para seguir em frente. E esse detalhe muda tudo. Pessoas não respeitam quem parece precisar de validação para existir. Elas respeitam quem transmite coerência entre o que pensa, o que decide e o que sustenta, mesmo em silêncio. Observe situações comuns.
No trabalho, alguém apresenta uma decisão e, antes de qualquer reação, começa a se justificar. Explica o contexto, o motivo, o histórico, as exceções. Não porque foi questionado, mas porque teme ser contrariado. O efeito é imediato. A decisão parece frágil, aberta à contestação, como se ainda pudesse ser desmontada com argumentos simples. O mesmo acontece em relações pessoais. Quando você explica demais porque não respondeu, porque não foi, porque mudou de ideia, você entrega uma mensagem implícita. Eu sei que isso precisa da sua aprovação. E a aprovação não gera respeito. Gera hierarquia invertida. Quanto mais você tenta se explicar para ser compreendido, mais você se coloca abaixo. Não por maldade do outro, mas porque o comportamento cria essa leitura. Pessoas firmes não explicam cada movimento porque não vivem se defendendo. Elas não se posicionam como réus permanentes da própria vida. Isso não significa ser rude, fechado ou indiferente. Significa entender que clareza é objetiva, direta e suficiente. Justificativa excessiva é ansiedade disfarçada de educação. Quando você fala demais, tentando evitar conflito, você cria exatamente o oposto. Abre espaço para questionamento, perda de autoridade e desgaste. Respeito nasce quando suas palavras combinam com o seu silêncio. Quando você não sente necessidade de preencher cada espaço vazio com explicações. Quem realmente tem posição não tenta convencer, sustenta. E essa diferença, embora sutil, é imediatamente percebida por qualquer pessoa atenta. A necessidade constante de se explicar não surge de um traço de personalidade. Ela é construída, e quase sempre nasce de experiências repetidas, onde silêncio custou caro. Em algum momento da vida, você aprendeu que ser mal interpretado gera dor, que desagradar cria tensão, que não explicar abre espaço para julgamento. Talvez na família, onde qualquer atitude precisava ser justificada. Talvez na escola, onde errar era exposto. Talvez no trabalho, onde decisões eram questionadas de forma indireta, mas constante. Então você fez o que parecia sensato. Você se antecipou. Aprendeu que explicar antes evitaria conflito, que dar contexto reduziria atrito, que justificar diminuiria o risco de reprovação. No começo, funcionou. E exatamente por isso o padrão se fortaleceu. O problema é que aquilo que começa como adaptação vira condicionamento. Você deixa de falar a partir de quem é e passa a falar a partir do que teme. Quem se explica demais não está dialogando. Está tentando se proteger emocionalmente. E proteção constante comunica algo muito específico: insegurança. Existe um medo central por trás desse comportamento. Não é o medo de errar. É o medo de ser visto como inadequado. É o medo de perder valor aos olhos do outro. Por isso a explicação vem antes da pergunta. Por isso detalhe excessivo. Por isso desconforto com pausas, silêncios e respostas curtas. O silêncio, para quem vive assim, parece perigoso. Ele dá espaço para a interpretação. E interpretação, para uma mente ansiosa, é sempre ameaça. Então você fala, e fala mais um pouco. E quando percebe, já está se justificando por algo que ninguém acusou. Nesse momento, algo importante acontece. Você transfere poder. Ao se explicar sem necessidade, você coloca o outro na posição de avaliador. Você assume, mesmo que inconscientemente, o papel de alguém que deve satisfação. E isso muda a dinâmica inteira da relação. Não importa se a pessoa do outro lado é justa ou não. A leitura social é automática. Quem se defende sem ataque parece culpado. Quem se explica demais parece instável. Com o tempo, esse padrão deixa de ser um comportamento isolado e vira identidade. Você passa a entrar em conversas já em estado de alerta, já preparado para provar que é competente, que é responsável, que não errou, mesmo quando errou pouco, ou nem errou. Esse tipo de postura costuma nascer em ambientes onde você não tinha margem para simplesmente sustentar uma decisão, onde precisava explicar para ser ouvido, onde precisava justificar para não ser punido. Naquele contexto, explicar era sobrevivência. Mas o adulto que mantém esse padrão carrega um reflexo antigo para um ambiente novo. E isso cobra um preço alto, porque o mundo adulto respeita quem sustenta posição, não quem pede compreensão constante.
Existe algo ainda mais profundo aqui. Quando você se explica o tempo todo, você está tentando controlar a imagem que os outros fazem de você. E controlar a percepção alheia é uma tarefa impossível. Quanto mais você tenta, mais ansioso fica. Quanto mais ansioso, mais fala. E quanto mais fala, menos presença transmite. Esse ciclo não termina sozinho. Pessoas emocionalmente sólidas entendem algo que muda tudo. Ser mal interpretado faz parte da vida. Desagradar faz parte da maturidade. Silenciar, às vezes, é mais honesto do que explicar. Elas não vivem se defendendo porque não vivem se sentindo ameaçadas. Elas não baseiam a própria identidade na aprovação externa. Enquanto você precisar se explicar para se sentir seguro, alguém sempre terá poder emocional sobre você. E isso não é uma acusação, é uma constatação. Lucidez começa quando você percebe que muitas das suas explicações não são para esclarecer o outro, mas para acalmar o próprio medo. E tudo que nasce do medo, quando repetido, deixa de ser escolha. Vira hábito. E hábito não questionado, cedo ou tarde, vira caráter. Existe um erro silencioso que poucas pessoas percebem enquanto cometem. Um erro que não aparece em palavras específicas, mas na ordem em que elas surgem. É quando você se explica antes de ser questionado. Antes de alguém acusar, você já está se defendendo. Antes de alguém desconfiar, você já está justificando. Antes mesmo de existir um conflito, você já assumiu uma posição inferior. Isso é culpa antecipada. Não porque você se sente culpado racionalmente, mas porque o seu corpo e a sua fala reagem como se estivesse. E na dinâmica social, intenção importa menos do que leitura. Quando você se antecipa demais, você envia uma mensagem clara: eu posso estar errado. Minha decisão talvez precise da sua validação. Fique à vontade para me questionar. Mesmo que você não diga nada disso explicitamente, o comportamento comunica. Pense em uma situação simples. Você toma uma decisão no trabalho. Ao apresentá-la, já começa explicando por que precisou fazê-la daquele jeito. Não porque alguém perguntou, mas porque você quer se proteger. O efeito é imediato. A decisão perde peso. Parece provisória. Aberta à contestação. Agora compare com alguém que comunica o mesmo ponto de forma objetiva, sem excesso de contexto, sem justificativa emocional. Se houver questionamento, ela responde. Se não houver, sustenta o silêncio. Essa pessoa não está sendo dura. Está sendo centrada. Culpa antecipada nasce da necessidade de evitar desconforto. Você tenta suavizar a reação do outro antes mesmo de ela existir. Mas ao fazer isso, você se coloca numa posição de defesa constante. E quem vive se defendendo não transmite liderança. Transmite instabilidade. Existe uma diferença grande entre assumir responsabilidade e assumir culpa. Responsabilidade é clareza sobre o que foi feito. Culpa é a sensação de que você deve algo emocionalmente ao outro. Quando você se explica sem ser solicitado, você confunde as duas coisas. Pessoas fortes assumem responsabilidade quando necessário, mas não assumem culpa por existir, decidir ou estabelecer limites. Elas entendem que nem toda reação alheia precisa ser gerenciada, que nem todo desconforto deve ser evitado, que nem toda decisão precisa ser defendida. Quem se explica demais vive tentando deixar tudo confortável para os outros, mas acaba vivendo desconfortável consigo mesmo. A culpa antecipada não te torna mais ético, te torna previsível. E previsibilidade emocional é um convite para invasão, questionamento excessivo e perda de respeito. Sustentar uma decisão em silêncio, quando não há acusação, é um sinal de maturidade, não de frieza. Porque quem está em paz com a própria posição não precisa correr para se explicar. E esse tipo de calma, mesmo quando não é verbalizada, é imediatamente percebida. O excesso de explicação não destrói respeito de forma dramática. Ele age devagar, quase imperceptível, como uma erosão constante. No início, ninguém confronta. As pessoas apenas observam. Observam como você fala, como se antecipa, como tenta suavizar tudo com palavras. E a leitura acontece em silêncio. No ambiente de trabalho, isso é ainda mais claro. Quando alguém se explica demais, suas decisões começam a parecer provisórias.
Não porque estejam erradas, mas porque parecem negociáveis. Colegas sentem que podem questionar tudo. Superiores passam a pedir mais detalhes do que o necessário. Subordinados testam limites, não por maldade, mas porque o comportamento abre essa porta. Quem transmite insegurança verbal cria um campo onde os outros se sentem autorizados a invadir. Em reuniões, isso aparece de forma sutil. Você apresenta uma ideia e já começa a justificar porque fez daquele jeito. O foco deixa de ser a solução e passa a ser a sua defesa. A atenção se desloca, e com ela, o respeito. Fora do trabalho, o padrão se repete. Em família, quem se explica demais vira alvo de cobrança emocional. Precisa justificar escolhas, horários, decisões simples. Não porque os outros tenham direito, mas porque o comportamento ensinou que explicações estão sempre disponíveis. Em relações pessoais, o efeito é ainda mais delicado. Quando você explica demais seus limites, você os enfraquece. Quando se justifica por dizer não, você ensina que o não é negociável. E o que é negociável não é respeitado. Mensagens longas são um retrato moderno disso. Áudio cheio de contexto, justificativas, esclarecimentos que ninguém pediu. Quanto mais você escreve, menos firme você parece. Não importa a intenção, importa a leitura. Pessoas emocionalmente seguras usam poucas palavras, não porque não têm o que dizer, mas porque não precisam se defender o tempo todo. Existe também um efeito interno que quase ninguém menciona. Cada explicação desnecessária desgasta a sua própria percepção de valor. Você começa a sentir que sempre deve algo, que sempre precisa se justificar, que nunca está completamente autorizado a simplesmente ser. Isso gera cansaço, e o cansaço se transforma em ressentimento silencioso. Você se pergunta por que não é respeitado, mas continua repetindo o comportamento que ensina os outros a te testar. O respeito não é exigido. Ele é provocado pela forma como você se posiciona. Pessoas que não se explicam demais criam limites naturais. Elas não precisam anunciá-los. Eles são sentidos. Quando você se explica em excesso, você dilui esses limites. E o mundo responde ocupando o espaço que você mesmo deixou aberto. Isso não significa virar alguém fechado ou inacessível. Significa entender que cada palavra a mais tem um custo. Respeito nasce quando suas ações falam antes das suas explicações. Quando sua postura sustenta o que você diz. E no cotidiano, quem aprende a falar menos passa a ser ouvido mais. Porque o silêncio, quando vem de alguém centrado, não cria dúvida, cria presença. Quando se fala sobre parar de se explicar demais, muita gente cai em um erro imediato. Acredita que isso significa virar alguém seco, evasivo ou pouco comunicativo. Não é disso que estamos falando. Existe uma diferença clara e decisiva entre clareza e justificativa. E confundir as duas mantém você preso no mesmo padrão, apenas com menos palavras. Clareza é objetiva. Ela comunica o essencial. Não pede permissão. Não implora compreensão. Não tenta antecipar reações. Justificativa é defensiva. Ela nasce do medo de julgamento. Ela tenta blindar a decisão antes mesmo de alguém tocá-la. Uma pessoa clara diz o que fez. Uma pessoa que se justifica explica porque não poderia ter feito diferente. Perceba a diferença de postura, não de vocabulário. Clareza vem de quem está confortável com a própria escolha. Justificativa vem de quem ainda está negociando internamente se fez a coisa certa. Por isso, duas pessoas podem dizer quase a mesma coisa, mas uma transmite firmeza e a outra transmite fragilidade. Quando você comunica algo e sente necessidade imediata de explicar, geralmente não é o outro que precisa entender melhor. É você que ainda não sustenta totalmente a decisão. Pessoas maduras sabem que nem toda decisão precisa ser validada emocionalmente. Algumas apenas precisam ser comunicadas. Se houver questionamento legítimo, elas respondem. Se houver discordância, elas escutam, mas não se apressam em se defender. Essa é a linha que separa a presença de ansiedade. Clareza respeita o tempo. Ela fala e deixa espaço. Justificativa ocupa todo o espaço porque teme silêncio. E o silêncio é revelador. Ele mostra se você está em paz ou se está tentando se proteger. Quando você aprende a ser claro sem se justificar, algo muda na dinâmica das conversas. As pessoas param de te interromper tanto.
Param de testar cada decisão. Param de exigir detalhes que não importam. Não porque você se impôs, mas porque a sua postura não convidou a invasão. Clareza também envolve aceitar que nem todo mundo vai concordar. E isso não é um problema a ser corrigido. Quem tenta agradar a todos acaba se explicando para todos. Quem escolhe ser claro aceita perder aprovação em troca de respeito. Justificativa busca conforto imediato. Clareza constrói posição ao longo do tempo. E essa escolha é silenciosa. Ela acontece dentro de você, antes de qualquer conversa. Quando você entende isso, para de medir suas palavras pela reação alheia e começa a medi-las pela coerência com quem você é. E esse tipo de comunicação, mesmo quando breve, carrega um peso que explicação nenhuma consegue substituir. Existe um padrão claro no comportamento de pessoas que não sentem necessidade constante de se explicar. Elas não são mais inteligentes, nem mais duras. Elas apenas estão em paz com a própria posição. Essa paz se manifesta em pequenas atitudes. Elas falam menos, escolhem melhor as palavras. Não sentem urgência em preencher silêncios. Quando tomam uma decisão, comunicam e aguardam. Se alguém questiona, elas escutam. Se alguém discorda, não reagem com defesa imediata. Não porque concordam, mas porque não se sentem ameaçadas. Pessoas assim entendem algo essencial. Nem toda pergunta é um ataque. E nem todo silêncio é reprovação. Por isso, elas não entram em modo de defesa automaticamente. A postura começa no corpo. Tom de voz estável. Ritmo calmo. Ausência de pressa em convencer. Essa presença cria um efeito curioso. As pessoas prestam mais atenção. Não porque há algo espetacular sendo dito, mas porque há consistência no modo de dizer. Quem não se explica demais não tenta controlar a narrativa. Confia que o tempo revela a intenção. No trabalho, isso se traduz em decisões mais respeitadas. Não porque são perfeitas, mas porque são sustentadas. Se algo precisa ser ajustado, ajusta-se. Sem drama, sem defesa emocional. Em relações pessoais, essa postura cria limites naturais. Não há discursos longos para justificar escolhas. Há coerência entre o que se diz e o que se faz. Quando alguém tenta pressionar, a resposta não vem carregada. Vem simples. E termina ali. Pessoas assim também erram. A diferença é que não se sentem obrigadas a se explicar para preservar valor. Elas assumem responsabilidade quando necessário, mas não entram em confissão permanente. Essa postura costuma ser confundida com frieza. Mas não é. É autocontrole. É entender que cada palavra deve ter peso. E que falar menos não é omissão, é precisão. Quem não precisa se explicar aceita o risco de não ser compreendido imediatamente. Aceita que algumas pessoas projetem interpretações erradas. E não corre para corrigir todas. Porque sabe que caráter não se prova em uma conversa. Se revela no tempo. Essa tranquilidade incomoda quem vive em estado de defesa. Porque expõe o contraste. Enquanto um tenta convencer, o outro apenas permanece. E permanecer, quando feito com firmeza, comunica mais do que qualquer justificativa. Essa postura não é aprendida com técnicas. Ela nasce quando você decide que não precisa mais pedir permissão para sustentar quem você é. Quando isso acontece, o impulso de se explicar diminui sozinho. Não por esforço, mas porque perde a função. Existe um preço silencioso em tentar ser entendido por todos o tempo todo. Ele não aparece de uma vez. Ele se acumula. Cada explicação desnecessária parece pequena. Um detalhe a mais. Um cuidado extra. Uma tentativa de evitar atrito. Mas, somadas, essas explicações criam desgaste. Você começa a sentir que nunca está completamente em paz. Sempre há algo a esclarecer, algo a justificar, algo a consertar na percepção do outro. Esse estado constante de ajuste consome energia, não física, mental. Você passa a pensar demais antes de falar, revisar mensagens, reescrever respostas, antecipar reações que talvez nem aconteçam. E quanto mais você tenta ser entendido por todos, menos você se sente compreendido por si mesmo. Por quê? Para agradar a todos, você precisa se adaptar o tempo todo. Esse esforço cria uma desconexão interna. Você começa a perder a noção de onde termina a sua vontade e onde começa a expectativa alheia.
Além disso, tentar ser entendido por todos te coloca numa posição impossível. As pessoas são diferentes. Interpretam de formas diferentes. Projetam coisas diferentes. Controlar isso é uma tarefa sem fim. O resultado é ansiedade. Não aquela explosiva, visível, mas a silenciosa, constante, que acompanha cada decisão. Com o tempo, isso também afeta sua presença. Você se torna reativo, menos espontâneo, mais cauteloso do que consciente. E o respeito, novamente, sofre, porque pessoas que vivem se ajustando transmitem instabilidade, mesmo que sejam boas, éticas e bem-intencionadas. Existe também um custo relacional. Quando você se explica demais, atrai pessoas que esperam explicações. Elas se acostumam e passam a exigir, não por crueldade, mas porque o padrão foi estabelecido. Enquanto isso, pessoas emocionalmente sólidas começam a se afastar, não por rejeição, mas por falta de sintonia. Elas não querem relações baseadas em justificativas constantes. Querem clareza, presença e tranquilidade. Tentar ser entendido por todos também te afasta do silêncio. E o silêncio é onde muitas respostas aparecem. Quando você para de explicar tudo, percebe que muita coisa não precisava de explicação nenhuma. Que muitos conflitos existiam apenas na sua mente. Que muitas pessoas não estavam te julgando, apenas vivendo. Mas enquanto você tenta controlar tudo com palavras, não consegue perceber isso. O custo final é identidade diluída. Você se torna alguém que reage mais do que escolhe, que explica mais do que sustenta. E esse é um preço alto demais para pagar apenas para evitar desconforto momentâneo. Em algum ponto, cada pessoa precisa fazer uma escolha silenciosa. Continuar tentando ser entendida por todos ou começar a sustentar quem é, mesmo que isso gere desconforto. Explicar demais parece inofensivo, mas, como você viu ao longo deste vídeo, esse hábito corrói algo essencial: presença. Quando você sente necessidade constante de se justificar, não está apenas falando demais. Está terceirizando a própria segurança emocional. Está dizendo, mesmo sem palavras, que a reação do outro define o seu equilíbrio. Pessoas maduras entendem algo simples e difícil ao mesmo tempo. Nem toda interpretação precisa ser corrigida. Nem todo julgamento merece resposta. Nem todo silêncio é ameaça. Há força em deixar algumas coisas sem explicação, não como provocação, mas como respeito por si mesmo. Quando você sustenta uma decisão sem se apressar em defendê-la, algo muda na forma como o mundo te lê. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Essa calma não nasce da indiferença, nasce da clareza interna. Você não precisa convencer todos. Não precisa se justificar para existir. Não precisa narrar cada passo para ser levado a sério. Quanto mais sólida é a sua identidade, menos palavras são necessárias. E isso não é um jogo social. É maturidade. Se você absorver apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: falar menos não é perder voz. É escolher peso. Quando suas palavras deixam de ser defesa, passam a ser presença. E presença, quando verdadeira, não pede permissão. Maturidade não é sobre ser entendido por todos, mas sobre entender que nem todo julgamento merece uma resposta. Quando você para de se defender sem ser atacado, você retoma o seu poder. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like e inscreva-se no canal para fortalecer sua presença e mentalidade. Lembre-se, falar menos não é perder a voz, é escolher dar peso às suas palavras. Presença verdadeira não pede permissão.